Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre o nosso capítulo 5. Tentando recapitular, já que a gente está começando mais um capítulo, a gente começou falando de portas lógicas. Na sequência, a gente construiu componentes um pouco mais elaborados. E esses componentes mais elaborados, eles eram capazes de fazer operações aritméticas. Logo mais, a gente começou a trabalhar com registradores. Nós também conseguimos, então, agora começar a criar componentes que tinham capacidade de armazenar dados, de fazer a função de memória. E aí, na sequência, que aí já chega no capítulo 4, a gente aprendeu como programar o processador e como codificar instruções. Relembrando, nossas instruções têm 16 bits, né? Então a gente viu que nós tínhamos o formato A e o formato C de instruções, e através desses dois formatos de instruções nós éramos capazes de ter conseguido realizar o nosso código, converter o nosso código em alto nível de uma linguagem para o nosso código em assembly. Bom, próximo passo então agora é a gente ligar todos os componentes que a gente viu até agora e fazer um processador que é capaz de executar as instruções que a gente viu anteriormente. Então, aqui a gente está para uma noção bem básica de arquitetura de computadores. Vocês vão ver uma disciplina inteira sobre esse assunto. Obviamente, aqui a gente vai focar em um conteúdo que a gente vai olhar em 2 semanas, mas os conceitos básicos estão aqui. O que vai acontecer futuramente para vocês é que vocês vão aprender a elaborar mais e a construir componentes cada vez mais rápidos. Bom, a gente já tinha falado um pouquinho sobre a arquitetura de von Neumann, certo? Então eu vou passar um pouco aqui e mostrar a ideia dos slides. Então o que que nós temos? Nós temos, como a gente já tinha visto, a gente tem uma CPU, nós temos memória, e nós temos um pedaço da memória que tem programa, um pedaço que tem dados. Aqui está mostrando um pedaço de cima, um pedaço de baixo. A gente vai ver que por questões práticas, nessa nossa implementação é separada, mas se você for pegar no seu computador aí, você vai ver que você tem programas e dados meio que intercalados, quer dizer, programas, os dados dele, próximo programa, dados dele, próximo programa, dados dele, e assim sucessivamente. Além disso, nós temos um componente aqui de entrada e componente de saída que a gente já falou no capítulo passado. Dentro da nossa CPU, nós temos a LU, vocês já fizeram uma LU, e nós temos um conjunto de registradores. Tá? Nós também já vimos registradores direto no capítulo anterior. Então, assim, aqui a gente já viu os componentes, a gente vai trabalhar nesse capítulo para montar esses componentes. É quase que montar um Lego mais complicado, baseado no que a gente já tem aqui. Tá? Uma característica interessante que precisa fazer é que esses componentes precisam se comunicar. E aí é uma parte bem importante conseguir olhar e entender um pouco dessa comunicação. Nós, para fazer essa comunicação, nós temos 3 tipos de barramentos, certo? Nós temos aqui embaixo o barramento de dados, nós temos barramento de endereço e nós temos barramento de controle. Uma característica, deixa eu falar um pouquinho sobre cada um, depois a gente vai detalhar. Observa que o barramento de dados nosso, ele faz comunicação aqui da memória com os registradores, mas também oferece dado para a LU que traz de volta. Então, se a gente tentar olhar um pouquinho, a gente pode pensar que um dado pode vir da memória, subir para a LU e voltar para a memória. Tá vendo? Então é possível fazer isso e é possível usar o barramento de dados para isso. Mas nós temos os outros barramentos, certo? Nós temos um barramento de endereço. A gente lembra que nós temos o registrador A e o próprio PC que fazem acesso à memória. Então, no caso, o barramento de endereço, a nossa CPU consegue escrever nele. Já a nossa memória só consegue ler desse barramento. Tá? Então esse barramento vai para a memória, tá? E ele não consegue, a nossa memória não consegue escrever nesse barramento. E nós temos um barramento de controle, onde os principais atores são a LU, que é capaz de escrever no barramento de controle, ela tem alguns controles ali, e nós temos que a gente pode comandar no barramento de controle tanto a nossa memória quanto os nossos registradores. A gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre cada um desses daqui a pouquinho, tá? Bom, então eu já tinha mencionado para vocês, é possível que, se eu tiver qualquer coisa no nosso barramento de dados, eu posso pura e simplesmente mandar para a LU e passar. Só que tipo de coisa que vai acontecer na LU? Então a gente vai precisar, na realidade, virar e falar, sei lá, eu tenho o valor 7, mas eu quero fazer uma soma com ele de algum jeito. Quer dizer, aí eu vou falar para a LU para fazer uma soma com 7. Obviamente está faltando um outro parâmetro aqui da LU, que a gente vai ver depois
depois como colocar, e muitas das vezes ele vem do próprio registrador, mas esse é um ponto importante para a gente entender. Eu preciso um pouco desse controle para comandar. Tá, e dado que eu fiz isso, quer dizer, dado que eu acabei de fazer, oferecer uma operação para LU, para onde vai essa resposta? Essa resposta eu posso escrever novamente no barramento de dados. E aí que fica um pouquinho da nossa pergunta, é que se eu escrevo de novo no barramento de dados, eu posso trazer e gravar nos nossos registradores. A gente já tinha visto que eu posso gravar na memória de dados, mas aqui nessa figura só está mostrando um pouquinho dos registradores, mas a gente pode também olhar e pensar como fazer a operação na memória de dados. E se a gente vai fazer a operação na memória de dados, eu preciso dar um endereço. Então, aquele 7, lembra que tinha entrado aqui, que eu queria fazer uma soma, vamos botar um 2 aqui, então dá um 9, quer dizer, eu acabei de inventar esse 2, tá? Para não ficar preocupando de onde veio esse 2. Então, a gente trouxe esse 9, o 9 veio parar aqui no barramento. Aí, o que a gente quer fazer agora? Eu trouxe o endereço, vamos supor aqui o endereço 40, tá? Então, o que a gente faz agora? Consolidando, então aqui apareceu o endereço 40, aqui apareceu o valor 9, e a gente vai fazer uma operação de escrita. Então, em algum lugar aqui é a posição 40 da memória, e a gente vai escrever o valor 9 aqui. Tá? Então, desse jeito aqui, eu consigo fazer uma escrita. Ah, de onde vêm esses dados? Por enquanto, a gente está olhando como uma visão geral, como as coisas funcionam em linhas gerais. A gente vai olhar para cada um desses dados e conseguir gerenciar e colocá-lo corretamente lá. Tá? No fundo, essa é a nossa tarefa aqui nesse momento. Tá bom? Então, a gente conseguiu fazer a escrita, a gente fez a escrita nesse dado aqui. Tá? E a gente pode também pensar agora em como comandar esse computador. Então, a gente já viu várias dessas coisas, e a gente tem que lembrar, lembra das instruções do nosso programa? As instruções do nosso programa, elas têm sinais de controle, elas conseguem dizer que tipo de operação vou fazer com a LU e tudo mais. Então, nesse mesmo aspecto, eu tenho um registrador aqui, no caso o nosso PC, né? Vamos supor que eu coloque que PC esteja com valor 10, então eu mando 10 para o endereço, se PC está com valor 10, né, eu mando 10 para o endereço, e a gente vai pegar aqui, ó, existe uma instrução que está na posição 10 aqui. Então essa aqui é a posição 10 de memória, que tem os bits, lembra daqueles bits? Eu vou botar uns bits aqui, certo? Então esses bits descem pelo controle. E ao vir por aqui, obviamente eles comandam várias coisas por aqui na nossa CPU. Então eles vão passar e vão vir comandando várias coisas aqui na nossa CPU, tá? Ok? Então eles são capazes, olha, de comandar registradores, de comandar nossa LU e de comandar algumas outras coisas relacionadas que a gente precisa até aqui. Tá bom, pessoal? Então, assim, esse foi o fluxo das instruções. O que é relevante? Nós temos esses sinais de comunicação, a gente já viu cada um desses modos, a gente já viu como fazer um registrador, a gente já viu como fazer memória, a gente já viu como fazer LU. E agora a nossa tarefa passa a ser ligar isso tudo em cima desses barramentos que são capazes de transferir os dados de um lado para o outro. A gente vai fazer uma operação na LU e guardar na memória, ou guardar no registrador, ler um registrador e fazer todo esse resto. Lembrando que quem especifica isso é o programa que vocês acabaram de fazer em Assembly e, obviamente, a interpretação de cada uma das instruções deles. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai parar por aqui e na próxima vídeo nosso a gente fala um pouquinho sobre como vai funcionar por dentro agora o nosso processador.